Olha o canal Valdir Leal aqui de volta para falar de saúde, energia, vitalidade. Vamos falar hoje sobre leite e açúcar, ou seja, uma bomba. Vamos explicar por quê. A glicação é um processo em que o açúcar se une com uma proteína, como em casos de hiperglicemia no nosso sangue, fazendo com que essa proteína não consiga mais desempenhar seu papel fundamental, que é transportar o oxigênio como a função fisiológica básica, funcionando até como um radical livre. Olha só a complicação. Vamos falar sobre esse processo? Vamos lá, eu sou o Valdir Leal, terapeuta quântico. Se quiserem, deem um like no vídeo, compartilhe essa informação para aqueles que precisam de ouvir essa verdade. Proteína mais glicose mais calor corresponde a um produto de glicação, dando origem a uma hemoglobina glicada, aquele hemograma que a gente faz, que está lá o item, hemoglobina glicada. É por aí. Exemplo muito comum de geração de hemoglobina glicada, a pasteurização do leite. Quando o leite é pasteurizado para matar micróbios, ele sofre um produto de glicação, porque ele tem o aquecimento, tem a proteína e tem o açúcar, que é a lactose do leite, a lactose que é um disacarídeo composto por uma glicose e uma galactose. Olha o que acontece na prática quando você mistura leite, açúcar e expõe essa mistura a um calor. Ou seja, quando nós comemos leite e açúcar, glicose, e expomos ao calor do nosso organismo, em torno de 37 graus, o nosso sangue fica assim também, meio viscoso, porque está com hemoglobina glicada. Quando o nosso sangue está viscoso, claro que o coração vai ter que botar mais força para impulsionar este sangue pelas artérias. Então ele aumenta a pressão arterial, precisa de mais força. As hemácias, aquelas que transportam a hemoglobina no nosso sangue, são células circulares presentes no sangue que vivem no organismo em torno de 90 dias, 3 meses ou mais, tá? Mas em torno de 90 dias. Essas são formadas basicamente de hemoglobinas. Tá, e daí? A hemoglobina, sabemos que é uma proteína vermelha que contém ferro como átomo central e é considerada a principal proteína intracelular das hemácias. E sua função, repito, é transportar o oxigênio para o sangue. A hemoglobina, quando está presente a um produto de glicação, ou seja, tem um produto de glicação presente no processo, esta proteína chamada hemoglobina prefere exatamente este produto de glicação, que é mais compatível com sua formação molecular, do que o oxigênio. O oxigênio que ela deveria transportar, mas ela quer um produto de ligação pela coerência molecular. Então, ela deixa de outra vez exercer sua função básica fisiológica, que é transportar o oxigênio, repito. Aí veja bem, exame de glicose serve para avaliar os níveis glicêmicos na hora do exame. A hemoglobina glicada é diferente. Ela serve para avaliar os níveis glicêmicos dos últimos 3 meses, 90 dias, e assim analisar e avaliar o controle de pré-diabetes. Por falar em diabetes, ela pode causar um quadro de hipertensão, já que a resistência à insulina, o que é que ela faz? Dificulta o acesso das células à glicose circulante no nosso sangue. Isso deixa o sangue com níveis maiores de açúcar, o que contribui para o crescimento irregular e o enrijecimento das artérias e o aumento da pressão arterial. Como é esse enrijecimento? No interior das artérias, na parte chamada endotélio, por dentro das artérias, existem as paredes, onde a glicose atua, perfurando aquela parede, aquela malha endotelial. É o chamado produto de glicação, que ele glica no endotélio, ferindo o endotélio. E daí? Vai acontecer o quê? Aí vem o tal do colesterol, que as pessoas chamam de bandido, para tapar aquele buraquinho que foi feito, trazendo colesterol. Então o colesterol aumenta o seu nível nessa hora. Ele foi com um pocinho para tapar aquele buraco. Como ele está aumentado, ele forma placas de ateroma.
provocando a tal da aterosclerose. Não é a arteriosclerose, é a aterosclerose, placa de ateromas. Então veja bem, para a gente se livrar desses problemas de hemoglobina glicada, do colesterol alto, inflamação do tecido endotelial, o que é que temos que fazer? Vamos nos livrar dos alimentos que provocam produtos de glicação. Aí você come um simples chocolate, você come um queijinho branco, aí pensa, eu estou comendo alguma coisa saudável? O chocolate é gostoso, é saudável, tem cacau, tem magnésio. Não é bem assim, que o chocolate comercial, ele é gordura hidrogenada e açúcar industrializado. Ele tem carência de sais minerais daqueles que tem no cacau, no original. Porque quando é transformado do cacau para o chocolate, tudo que é bom é retirado, porque o cacau em si é amargo. Ninguém quer nada amargo. O cacau amargo tem vários sais minerais, várias vitaminas. Esse sim. O chocolatinho lá industrializado não serve. Tem produto de glicação. Quando bate no seu sangue, ele vai avaliar o seu endotélio, o interior de suas artérias, e trazendo futuramente hipertensão arterial. Porque se o endotélio está machucado, o colesterol vai lá consertar e aumenta as placas de ateroma, o caminho fica estreito para o sangue. Se o caminho estreitar com o fluxo do sangue normal, o que vai acontecer? O coração, para passar por aquele bequinho, aquele corredor, tem que aumentar a pressão. Pressão arterial. Por que a gente aumenta a pressão de graça? E quando aumenta a pressão, vem tudo, vem colesterol junto, a hiperglicemia. Vamos ter cuidado, pessoal. Olha aqui o que aconteceu com um cidadão do sexo masculino, 34 anos, está aqui. Eu só não vou dizer o nome. Ele me procurou se queixando de fadiga, falta de energia. Então fizemos a ressonância magnética, está aqui, boletim do relatório de análise cardiovascular e cerebrovascular. Então aqui no parâmetro viscosidade do sangue, que é exatamente o primeiro, o cidadão está fora do equilíbrio. O equilíbrio é o verde. Ele está com excesso de viscosidade no sangue. Aqui. Então perguntei a ele se ele se alimentava de produtos lácteos, ou seja, queijo, creme de leite, chocolate. Ele disse que sim. Então está aqui, ó. Então se o elemento ultrapassa o equilíbrio, certamente ficará com viscosidade no sangue e, repito, o sangue fica mais espesso, mais difícil de ser bombeado, com menos fluidez no sistema cardiovascular. Obviamente aumenta a pressão arterial. Logo, uma das causas é consumo de produtos lácteos e glicose, ou seja, carboidratos finos, carboidratos de fácil digestão que provocam piques glicêmicos. Vamos reavaliar nossa alimentação e consumir produtos que sejam nutrientes para nossas células e não produtos alimentícios que apenas dão prazer ao nosso cérebro e destroem o nosso metabolismo, o nosso sistema celular, a nossa saúde, a nossa origem da centelha divina. Nós somos filhos do Criador e cópia do universo. Somos e seremos autênticos se nós entrarmos em sintonia com as coisas, com as leis do universo, as coisas do bem, aquelas que o Criador fez, plantou para que a gente se alimentasse. A gente tem que alimentar bons pensamentos, alimentar sempre o lobo do bem, e não o lobo do mal, para que haja sintonia, corpo e alma. Então vamos melhorar a nossa dieta, a nossa alimentação. Forte abraço!